E a mensagem final nos diz que uma casa nos protege do frio, nos protege da chuva, nos protege de assaltos, mas que um lar ele protege o coração, as emoções e a vida. E de fato nessas 4 semanas nós vamos fazer uma reflexão sobre família, de fazer uma análise sobre o que de fato significa ter mais do que um abrigo material, mas ter um abrigo para a vida, no lar em que nós vivemos. Se a nossa casa de fato é um lar, onde protege as nossas emoções, onde podemos de fato experimentar a alegria da vida. E é oportuno e o tema nos leva à seguinte reflexão. Todos nós aqui ficamos abismados nas últimas notícias, quando se falava de um jogo que se tornou conhecido mundialmente pela crueldade e por aquilo que parece impossível de fato acontecer. Um jogo chamado o Jogo da Baleia Azul, que creio que todos aqui ouviram falar, que trazia muitos desafios para as pessoas, sendo que o desafio final do jogo é que a pessoa tirasse a própria vida. E essa é uma das primeiras pessoas então que acabaram tirando a própria vida ao participar da Baleia Azul. E essa é a foto que tem numa página social, numa rede social, onde ela escreve então end, ou seja, fim. Ela cumpriu o objetivo do jogo e tirou a própria vida. Eu não sei se você percebeu, mas quando surgiu esse jogo, o assunto que voltou a ser falado de novo é: aonde estão as famílias? Qual é o lugar das famílias? Onde está um pai? Onde está uma mãe? Aonde está esse vínculo familiar que é forte, que nos ajuda a enfrentar os obstáculos, as tristezas, as tragédias, que nos dá força para seguir em frente? Então nós começamos de fato a novamente ver na sociedade um assunto que volta e meia está ali entre as notícias, e a pergunta pela família na hora da tragédia. Nós sabemos que o problema não é a baleia azul em si, mas é a aflição, o isolamento, a tristeza que tem acompanhado a vida de pessoas que às vezes moram em mansões, mas que não encontram lar. Encontram segurança para assaltos, para o frio, para a chuva. Encontram segurança da violência da rua, mas não encontram abrigo na sua casa. Não encontram força para enfrentar as batalhas da vida. E ainda durante esse período que trabalhamos esse tema na igreja, nós um pouco antes já começamos a trabalhar no grupo de jovens, e eu falei sobre um filme, que eu não sei se vocês viram, o filme O Quarto de Jack. O filme O Quarto de Jack nos traz uma reflexão muito interessante. Ele mostra essa história então de uma mãe e de um filho. O nome do menino era Jack, e o filme se chama Quarto de Jack pelo seguinte: a história acontece, o enredo do filme é que essa mulher, ela foi raptada por um psicopata que fez dela sua escrava sexual, mantendo ela presa em um quarto. O filme mostra que ela algumas vezes tentou fugir e não conseguiu, e ele mantinha então ela presa em um quarto, e naquele quarto então ele fez um banheiro, ela tinha alimento, mas ela vivia presa naquele quarto por muitos anos.
Então, nesse abuso que ele fazia com ela, ela acaba engravidando e nasce um menino chamado Jack. E essa mulher, apesar de viver em um quarto, com todas as dores da sua alma, com todo o sofrimento que era a vida dela, ela vai aprendendo a fazer com que o mundo de Jack, dentro de apenas um quarto, seja um mundo maravilhoso. O seu filho vai experimentando que mesmo diante daquela situação tão terrível, ele encontrava um lar num pequeno quarto, sujo, escuro, que era um cativeiro. E nós começamos a perceber, esse filme nos leva a uma reflexão. Em um quarto, uma mulher fragilizada, abusada, violentada, ao cuidar do seu filho, a ser uma mãe presente, ao se importar em dar uma vida para a sua família, ela nos traz a reflexão de que às vezes nós encontramos um lar e um quarto que é um cativeiro. Ao contrário da baleia azul, que nos mostra que muitas pessoas não encontram o lar mesmo vivendo em mansões. E esse filme tem uma reflexão muito interessante, que lá na frente, de fato, então eles conseguem sair desse quarto. E algumas vezes o menino dizia para a mãe: mãe, vamos voltar para o quarto? Porque ele sentia saudade daquele tempo que a companhia da mãe era tudo para ele, era a força da vida dele. E queridos, a nossa reflexão nessa noite vai nos levar a pensar sobre isso. Eu acho que já tem um bom pano de fundo para nós pensarmos nesse tema lar docilar, de nós olharmos e entendermos que o nosso maior compromisso com a nossa família é transformar a nossa casa em um lar verdadeiro, que abriga para a vida. Se nós vamos perceber, um assunto que inicia é um assunto que pode tornar o lar doce ou amargo, que é o assunto a doçura nas palavras. Provérbios capítulo 16, versículo 24 diz o seguinte: as palavras são como um favo de mel, são doces para a nossa alma e trazem cura para os ossos. De fato, as palavras, elas servem como um doce para a alma. Um lar, uma casa, por mais simples que seja, pode se tornar um lar, ou uma mansão, por mais poderosa que seja, pode se tornar um inferno na responsabilidade e no uso das palavras. Um dos grandes problemas que nós temos é de fato com a nossa comunicação. E toda casa que enfrenta a crise, toda família, todo relacionamento tem essa marca da amargura que traz nas palavras. E nós queremos iniciar essa reflexão pensando então sobre as nossas palavras, porque uma coisa que é fato para todos nós, e um primeiro ponto a gente tratar aqui é: nós falamos. Nós falamos, e falamos muito. Você consegue imaginar quantas palavras você fala numa semana? Eu nem vou fazer a piadinha do pastor Daniel de dizer que mulher fala muito mais. Já fiz agora. Já fiz, escapou, Daniel. Daniel que gosta dessa, né? Mas nós falamos muito e a gente desenvolve relacionamento com palavras, a gente se expressa com palavras. Um lar, uma casa é desenvolvida com palavras e nós vivemos isso que nós falamos. E às vezes a gente não controla muito bem as palavras, mas para pensar a importância das palavras na tua vida. E aqui entra um segundo ponto para a gente refletir, que os momentos mais tristes e os momentos mais festivos de nossa vida são acompanhados de palavras. Se você pensar, bons momentos de alegria na tua vida, muitas vezes eram resultado da notícia de uma palavra de alguém. Toca o telefone, passei, alegria. Toca o telefone, vou casar, alegria. Toca o telefone, nasceu, alegria. As palavras são responsáveis por aquilo que nos leva a experimentar momentos festivos na nossa vida. Hoje tem uma palavra festiva para mim e para alguns aqui: Novo Hamburgo campeão. Aí, ó, viu? Festivo. Tristeza para alguns, né, Andy? Mas alegria para a maioria. Para a maioria.
Porque o Rio Grande do Sul, mais uma vez, prova que time bom é time de azul. E o Novo Hamburgo é campeão. Palavras fazem com que a nossa vida experimentem alegria. Palavras são responsáveis por isso. Mas também nas palavras, nós experimentamos tristeza. O resultado de um exame. Uma notícia ruim sobre a família. A resposta de um médico. Aquele telefonema que ninguém quer receber quando perde alguém querido. Uma palavra muda totalmente o estado que nós estávamos. Podíamos estar transbordando de alegria e uma palavra às vezes tem esse poder de vir e nos detonar. E você na dinâmica das palavras já experimentou isso, que a palavra ela nos alegra, mas a palavra nos entristece também. E um dos livros de pesquisa para essa série fala de um homem que acompanha muitas famílias e ele diz o seguinte, que é impressionante que pessoas ao relatar as suas histórias de família, às vezes já casados, já adultos, dizem assim: meu pai me falou na infância tal coisa, e começam a chorar, e volta um sentimento de revolta, de culpa, de tristeza, que você vê aquela palavra feriu de tal maneira, que a pessoa andou o resto da vida ferida pelo poder da palavra. É por isso que Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. A língua é poderosa. As palavras são poderosas. Tem o poder de nos trazer alegria e tem o poder de nos trazer tristeza. Tem o poder de trazer vida e poder de trazer morte. Na palavra de um presidente que diz, bombardeia, nós podemos ter uma guerra. Na palavra de alguém que diz perdão, nós podemos ver uma nova história ser construída. E você já percebeu que a gente sabe disso, mas a gente não dá muita bola para o que fala? Volta e meia, a palavra volta a ser um problema na nossa vida, volta e meia nós estamos enrolados com as palavras, volta e meia a gente se enrola nesse assunto. E aqui então o terceiro ponto, porque o nosso mundo de linguagem é um mundo de problemas. Você já percebeu isso? As brigas, as discussões, os maus entendidos, a falta de perdão, a amargura, até a história que marca a adolescência, a infância de jovens, de crianças, de adultos que ficam com essas marcas da sua história, de palavras malditas na infância, de palavras que feriram, de palavras acusadoras, de palavras, até no tom das palavras que tanto machucaram. Isso influencia a vida de uma maneira que a gente quase perde o controle sobre isso. E muitas vezes sofre a vida inteira por esse bombardeio de palavras que às vezes estão fora do nosso controle. E de fato o nosso mundo de linguagem é um mundo de problemas. Tem um autor chamado Paul Tripp, que ele diz assim: o problema das palavras não é problema de vocabulário. O problema das palavras não é problema de técnica. O problema das palavras é problema do coração. Pare para pensar um pouco nessa frase. O problema das palavras não tem a ver com o nosso vocabulário. O problema das palavras não tem a ver com a nossa técnica, ter uma boa oratória, uma oratória ruim. O problema das palavras tem a ver com o coração. Tem uma história que diz que um menino sofria muito com a gritaria e com as brigas dos seus pais em casa. E um dia ele foi procurar conselho de um sábio e perguntou para esse sábio: por que meu pai e minha mãe gritam tanto e falam com tanta raiva quando brigam? O sábio disse assim para ele: é que às vezes o coração deles está tão longe que eles tentam gritar para ver se o outro ainda escuta. É triste, mas é real. Deus precisa transformar o nosso jeito de falar e as nossas palavras,
porque é um problema de coração. Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 43 até o 45. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 e 45. Eu te convido a de fato refletir e perceber que problema de palavras é problema que tem a ver com o nosso coração. E Jesus nos explica e nos responde o porquê nesse texto de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 43 até o 45. Jesus diz assim: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Jesus nos diz aonde está o problema das palavras, porque ele diz, num exemplo bem simples, uma árvore boa não dá fruto ruim, e uma árvore ruim não dá fruto bom. Você não vai colher frutas de um espinheiro. E ele traz essa reflexão direto no que tem a ver com as nossas palavras, porque ele vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio. As palavras são fruto da árvore. As palavras são fruto do que tem no nosso coração. E eu e você precisamos reconhecer que somos pecadores. Quem de nós numa briga já não disse assim: desculpa, eu não quis falar isso. Na hora que o sangue ferve, na hora que até os quietinhos se soltam, que tem gente que diz assim, ele é bem quietinho, mas quando fica brabo, já ouviram essa frase? É bem quietinho, mas quando fica brabo, e daí quando vem a pessoa, fala, daqui a pouco ela, desculpa, eu não quis falar isso. Quem já disse essa frase? Não precisa levantar a mão, estou brincando. Eu já disse, desculpa, eu não quis falar isso. E no mesmo livro chamado Palavras, Paul Tripp dá um ensinamento muito interessante. Olha o que ele diz: pense nisso. Estou convencido de que você e eu não queremos acreditar nisso. Você já disse alguma vez a alguém: eu não quis dizer isso? Seria mais bíblico dizer: por favor, perdoe-me por dizer o que eu quis dizer. Porque se isso não estivesse primeiramente em seu coração, nunca teria saído da sua boca. Ai, ai, ai. Para pensar um pouco. Eu não quis dizer isso. Como não, se saiu da tua boca? E a Bíblia nos diz que sai da boca exatamente o que tem dentro de nós, o que tem dentro do nosso coração. Então o jeito de você começar a refletir sobre as palavras que você fala é reconhecer diante de Deus o teu pecado e o teu coração que precisa da ajuda de Deus, porque por natureza nós somos pecadores. E a gente ainda comentava lá no retiro do Alfa, uma das primeiras coisas que o pecado causou na vida do ser humano foi afetar as palavras e causar divisão através delas. Deus olha para Adão e diz: o que aconteceu, Adão? O que Adão diz para Deus? Essa mulher aí que o Senhor me deu, culpa dela. Acusação. O pecado deixa marcas, o pecado deixa acusação, o pecado começa a nos dividir. E às vezes a gente pensa: eu vou me policiar, eu vou falar menos. Não adianta, meu querido. Não adianta pensar em falar menos. Tem que pedir para Deus mudar teu coração. Tem que pedir para Deus colocar palavras boas que transformem o jeito que você lida com essas palavras. Não se sinta aqui o único que fala palavras erradas e que usa essa frase, eu não quis dizer, e pensa, só eu tenho problema. Porque esse é um problema do ser humano.
O pecado nos deixou essa marca de que as nossas palavras, que antes eram uma palavra em total comunhão com Deus entre as pessoas, se tornaram uma marca do ser humano caído, se tornaram uma marca do pecado, se tornaram uma marca que ficou clara na Torre de Babel, que diz que o ser humano, naquela busca por grandeza, acabou que ali experimentou que Deus veio com ira sobre eles, e o que aconteceu entre eles foi que eles falavam e ninguém mais se entendia. E parece que os resquícios de Torre de Babel até hoje existem. Muitos às vezes sentam para resolver um problema, e ao começar a falar, o problema piora. Muitos sentam para uma conversa pacífica. O sangue esquenta, as palavras saem, as palavras ferem, e a gente percebe mais uma vez a amargura das palavras que não são benditas. Provérbios capítulo 12, versículo 25 nos diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Há poder em suas palavras. Há a possibilidade de que a tua palavra, de que aquilo que sai da tua boca se torne uma bênção na tua casa, se torne uma bênção para a tua família. A palavra é um dos principais responsáveis de tornar o teu lar um doce lar. A palavra pode ser a força. Jesus, no momento em que ele foi batizado, a Bíblia nos diz que vem uma voz do céu e diz para ele: tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. Depois que ele foi batizado, ele logo saiu para ser tentado no deserto. E enfrentou chuvas, enfrentou tempestades, enfrentou o limite da sua fraqueza humana, mas ele era forte, por aquilo que Deus tinha falado para ele. E a psicologia vai dizer que uma das principais necessidades do ser humano e que torna o ser humano mais seguro para a vida é sentir que ele é amado. E Jesus sentiu isso do Pai. Você é meu filho amado. Isso deu forças para ele seguir em frente. Agora eu convido você para a gente meditar um pouco sobre algumas afirmações de um autor chamado Gary Chapman. Esse Gary Chapman, ele fala que existem 5 linguagens do amor, e sempre que temos série de família, a gente comenta de uma ou outra maneira, dá uma pincelada sobre esse assunto, de dizer que as pessoas têm maneiras diferentes de entender que são amadas, que o nosso tanque tem um tipo de combustível, e que para muitas pessoas a maneira de entender que são amadas é através das palavras. Todos têm necessidade de ouvir palavras. Mesmo aqueles que dizem que não estão nem aí para isso, faz parte do existir a necessidade de ouvir palavras. A Bíblia diz que, inclusive, a fé vem pelo ouvir, ou seja, a palavra tem essa significância de, inclusive, colocar fé no nosso coração, de fazer com que nós possamos ter a fé. É fruto da palavra. E a palavra também é uma forma de nos sentirmos amados, e todos nós precisamos saber lidar com elas e entender a importância delas. Então, um bom conselho para você nessa noite é: cuide do seu coração. Peça para Deus transformar o seu coração, para que Ele possa então modificar as tuas palavras. Peça para Deus transformar o teu coração, para que na sua casa você seja um instrumento de Deus, para trazer doçura para o seu lar, para trazer palavras bondosas que animem, para trazer palavras, como também nos diz Provérbios, que tragam cura para as feridas da alma, e que um coração transformado leve as tuas palavras a serem diferentes. Faça uma reflexão a partir dessas 4 palavras, da qual Gary Chapman nos diz que são 4 maneiras de usarmos as palavras para que de fato haja amor naquilo que falamos, e que no nosso compromisso de amar os outros, o nosso falar tem compromisso com essas 4 coisas. Primeira coisa para todos nós: elogios. Existe algo dentro de nós que é terrível.
que nos dá uma facilidade em reclamar e murmurar, e uma dificuldade em reconhecer. Eu já aconselhei casais que vinham nessa, agressão nas palavras, ele isso, ela aquilo, ele isso, ela aquilo, papapá, aquela discussão, briga, eu disse, tá, para tudo. Faz assim, diz 3 coisas boas sobre ele. E ela olhava para mim, baixava a cabeça, não falava nada. Tá, fala tu então 3 coisas boas sobre ela. Não conseguia dizer 3 coisas boas sobre a pessoa que vivia há mais de 15 anos. Porque foi perdendo a essência e o trato do elogio. A gente se coloca numa zona confortável de dizer, mas na cultura alemã a gente não costuma fazer muito isso. E tem gente que me diz assim, o elogio é perigoso. Eu disse assim, é tão perigoso que Jesus chegou para uma mulher que nem do povo de Israel e disse para ela, eu nunca vi em Israel fé que nem a tua. Olha o elogio que Jesus deu para uma mulher que nem fazia parte do povo dele. Eu não vi fé que nem a tua em nenhum lugar, olha para ela aqui, ó. Não vi fé desse tamanho até hoje. Se fosse perigoso, Jesus não tinha usado umas frases tão afirmativas em relação a outras pessoas. Todos nós temos necessidades de elogio. No livro 5 Linguagens do Amor, ele vai dizer que todo ser humano tem necessidade de ser reconhecido pelo que faz. E muitas vezes nós preservamos os elogios e metralhamos nas críticas. A comidinha está boa todos os dias. Ninguém fala nada. Um dia está salgada, tira o prato longe. Vou ter que agora comprar uma água de 20 litros no posto ali, porque está salgado esse negócio, hein? Que horror. Mas não consegue dizer um dia, bom, ficou bom, obrigado. A gente consegue levar uma vida dentro de uma casa sem fazer dela um lar. Só criticando. E pode procurar qualquer estudo e você vai ver que a crítica tem poucos efeitos positivos. Principalmente quando ela não é feita com amor. Uma crítica construtiva é bem-vinda, mas nós usamos de desculpa para manter esse nosso coração que só produz coisas más. Não, eu só queria dar uma opinião aqui para te ajudar. Faz nada direito também. De novo. O que você acha que você vai construir na sua casa dizendo isso? No mesmo livro vai dizer que a crítica é uma das principais formas de nós desanimarmos as pessoas para as batalhas da vida. Tem pessoas que crescem ouvindo coisas ruins e diante de todas as situações que ela enfrenta, ela pensa, não vou conseguir. Tem um pastor que diz que a frase que marca a história dele é que o pai dele olhava para ele em tudo que ele ia fazer e dizia assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. E ele diz que até hoje, mais de 50 anos de idade, ele vai começar um projeto novo na igreja. É uma luta constante para administrar suas palavras, porque o seu lar se tornou amargo pelo excesso de críticas que existia lá. Com isso eu estou dizendo que você não deve ser falso com as suas palavras e elogiar por tudo. Mas uma pessoa que tem a habilidade em elogiar, na hora que precisar falar sério, vai ser ouvido e respeitado. Quando você tem a habilidade em reconhecer as virtudes das pessoas, na hora que você precisar ser duro com elas, você já vai ter construído uma fortaleza, que essa pessoa vai entender a importância de quem fala e ainda vai dizer, ele me ama, por isso que ele disse isso. Queridos, você que é casado, o elogio é uma virtude. Eu lembro de ter visitado o pastor Alcides Yuksh. O pastor Alcides Yuksh já é falecido, faleceu com 97, 98 anos, e eu visitei ele quando ele tinha uns 92 anos. O pastor Alcides Yuksh estava com a sua mulher já há 8 anos no estado vegetativo, que não falava mais, na cadeira de rodas, era alimentada com a ajuda de outros e tudo mais. E eu, estagiário, lá em Novo Hamburgo, feliz que ia fazer uma visita para o pastor Alcides, queria saber, ele tinha escrito alguns livros, folhetos, era famoso por ser evangelista. Eu quero aprender com o pastor Alcides o que é importante para o meu ministério. Eu quero ouvir dele, o que ele vai me ensinar. E foi eu e mais um grupo de presbíteros da igreja, e o pastor que era o meu mentor, e nós conversando então com o tão famoso pastor Alcides Yuksh. Lá em Gramado ele morava. E ele já idoso, com mais de 90 anos de idade, conversa vai, conversa vem, ele olha para mim e diz assim, jovem, eu quero falar uma coisa para ti.
Aí eu confesso para vocês que meu coração quase saiu pela boca. Para mim, o que ele vai falar? Dele, uma coisa sobre o teu ministério. Eu pensei, ele vai me ensinar agora o segredo de escrever livros, de ter um ministério poderoso, certo? Ele vai me ensinar, compre 2 sacos de milho e se ajoelhe no milho, que daí você vai ser um pastor muito espiritual, quando se ajoelhar no milho e aprender a orar direito. Eu pensei que ele ia ler a Bíblia 300 vezes por dia, até você decorar ela e aprender a pregar que nem eu prego. E aí conversa vai, conversa vem, e ele não falou logo no assunto e seguiu aquele papo, eu já não prestei atenção em mais nada. Eu meio tímido, envergonhado, né, estagiário. Eu só olhava para ele assim, quase dizendo assim, fala. E ele não falava nada. Daqui a pouco conversa vai, conversa vem, ele pega e diz, lembrei. Jovem, eu queria dar um conselho para o teu ministério. E eu, lá vem. Ele disse assim, não esqueça de dizer todos os dias para sua esposa o quanto você a ama. Porque tem dias que ela vai se acordar e vai se sentir a pessoa mais horrível do mundo. E aquele eu te amo que sair da tua boca vai mudar o dia dela. Tem dias que ela vai se sentir uma pessoa maravilhosa. E aquele eu te amo que sai da tua boca só afirma isso. Tem dias que você vai acordar mais mal-humorado. Que você não vai acordar tão bem, que você vai acordar inclusive mais silencioso. Mas aquele eu te amo vai ser a força que vai sustentar o teu casamento naquele dia. Quando eu olhei para o lado, estava a esposa dele e a filha. A filha tinha mais de 70 anos. Isso significa que ele não me deu um conselho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ele me falou de uma prática que ele tinha mais de 70 anos. E a esposa dele há 7 anos não devolvia o eu te amo. Ele não esperava por ela para poder mostrar o que ele sentia, através das suas palavras. E é uma lição que eu trago até hoje para a minha vida e para a minha casa. Eu te amo. Uma palavra tão simples, mas eu tenho certeza que até entre nós tem gente que tem dificuldade de dizer para a pessoa que vive há 10 anos, há 15 anos, há 2 anos ao teu lado. Naquela historinha lá, por que os casais gritam quando brigam? Porque o coração deles está tão distante que eles pensam que precisa gritar para que ouça o outro, para que o outro ouça. Não é assim? Quando são namorados a gente não fala baixinho. Já viu um casalzinho de namorado? Fala tão baixinho que às vezes você está do lado, está com o ouvido assim, não escuta uma palavra. Amor, fala baixinho, pertinho, coração pertinho, palavras doces, uma casa construída com amor que se torna um lar. Um outro desafio para nós, e entra nessa mesma linha, que os elogios, eles vão além de elogios daquilo que a pessoa faz e do que ela é, mas palavras encorajadoras. Você não tem noção do poder que você tem nas suas palavras, de encorajar pessoas para coisas grandes. Eu já fui surpreendido que palavras que eu nem lembrava, se tornaram incentivos para algumas pessoas fazer coisas na vida delas que eu nem esperava. Às vezes você já ousou no negócio, já cresceu na fé, já serviu na igreja, porque alguém disse uma palavrinha para você de coragem, disse, você poderia ajudar aqui, você é um cara legal, você tem um jeito legal de fazer as coisas, você poderia nos ajudar. Isso se torna uma palavra de Deus para essa pessoa, que potencializa de tal maneira, que essa pessoa vai tão longe com aquela palavrinha que você falou para ela, que você não tem noção. Então palavras encorajadoras são muito importantes para um lar. Os filhos precisam de palavras encorajadoras. Os filhos precisam de palavras dos pais que não o desanimem para a vida, mas que lhe deem coragem para enfrentar os problemas da vida. Pais, não é papel nosso privar nossos filhos do sofrimento, mas é papel nosso de dizer para eles, mesmo quando você sofrer, não desista. Não é papel nosso proibir os nossos filhos de tentar, mas é papel nosso dizer para os nossos filhos, se você tentar e não conseguir, eu estarei aqui. Usem de palavras encorajadoras. Uma outra coisa, palavras gentis. Muitas vezes o problema não é o que nós falamos, mas como nós falamos. Ai, abençoado, tudo de novo.
Olha a palavra que a gente ainda usa, né? Abençoado. Ai, abençoado, de novo essa meia no chão. O que tem de bênção numa meia no chão? Para nós homens tem a bênção da satisfação de jogar a meia e se atirar no sofá. Mas eu sei que não tem tanta bênção assim. Mas você já viu que o jeito que a gente fala às vezes é que é o problema? Tem brigas que são criadas não pelo conteúdo da fala, mas pela forma que a gente fala. No livro conta a história de uma mulher que tinha uma mania, que eu acho que só acontecia lá. Ela pedia as coisas para o marido dela e ele não fazia. Ele dizia, já vou fazer. Ela dizia, pinta aquele armário de amarelo. Ele, já vou fazer. Passou um mês. Passou 2. Ela comprou a tinta. Ele disse, está ali a tinta, o pincel e o armário. Pinta. Ele, já vou fazer. Vou fazer essa semana. E ela disse que ele lavava o carro, saía para passear, fazia um monte de coisa. Estava lá a tinta fechada, o pincel e o armário. Aí a mulher disse, você acha que esse armário vai se pintar sozinho? Ele disse, não amor, eu disse que eu vou fazer, já vou fazer. Ela disse, eu tenho um banana em casa que é amarelo e não pinto o armário de amarelo. Eu vou fazer. Até que o conselheiro de casais disse para ele, você já tentou fazer uma outra coisa de dizer, amor, você é tão legal, eu ficaria tão contente se você pintasse aquele armário? Às vezes você fala isso aí mesmo que ele não faz. Ele faz quando eu reclamo, ele faz quando eu mostro para os outros como ele é. E ela não percebia que quanto mais ela cobrava, mais longe ele estava de fazer o que ela pedia. Até que um dia, ela começou a ouvir esse conselheiro. E começou a dizer, amor, você é um marido muito especial. Eu gosto que você ajuda em casa. Obrigado pela louça que você lavou. Obrigado que você cortou a grama hoje. Puxa vida, tão legal, agora só falta aquele armário no quarto do nosso filho, né, para a casa ficar bonita. Ele estava tão contagiado com aquelas palavras de elogio que ele disse, já era, estou indo lá pintar. As palavras têm poder, e a forma de falar também. Às vezes a gente vai perdendo o controle sobre isso, e a gente pega a mania da gritaria dentro de casa. Eu não sou muito de gritaria, e agora eu não estou fazendo uma acusação para a Cátia, mas eu acho que algumas coisas acontecem, mas com uma parte da casa. E a Cátia com as meninas é assim. Às vezes de manhã eu acordo um pouquinho depois, ela está arrumando as meninas para a escola, é aquele vendaval dentro de casa. Arruma esse cabelo, toma logo esse leite, escova os dentes e tal. Eu vou acordando assim, vou vendo aquele mundo lá, eles já estão numa vibe diferente da minha lá, né? Aquela casa incendiada, pegando fogo e tal. Eu entro no meio do negócio, oi, tudo bom? Oi, deu oi. Vocês estão rindo, né? Oi, deu oi, amor, tudo bom? Já vem tu falando baixinho, né? Tá bom, amor, não quis falar isso. Tu sabe provocar com essas palavras baixinhas que eu nem entendo direito. Eu disse, tá bom, amor. Não está mais aqui quem falou. Vai gritando aí. Aí eu já dou aquela alfinetada. Vai gritando aí. Aí vai só aumentando o fogo. Aí outros dias acorda tudo na paz lá em casa. As meninas se arrumam. Tá as duas sacudindo os pezinhos no sofá esperando para ir para aula. Tempo sobra. Mas às vezes a gente entra nessa pilha, né? A gente vai tão assim. E as nossas palavras vêm com esse ímpeto de gritar e de murmurar e de reclamar, e não resolve nada. Quantas coisas você já conquistou reclamando demais? Conquistei algumas. Mas quantas o teu companheiro ou a tua companheira fez com alegria, mesmo que você conquistou reclamando? E quantas coisas vocês conquistaram juntos, através de uma boa palavra? E eu encerro a questão da doçura nas palavras, nos dizendo que há um doce maravilhoso numa palavra humilde. Aprenda o valor de dizer, eu errei dentro de uma casa. Aprenda o valor de dizer, perdão. Eu escuto histórias, eu conheço a minha história, e eu percebo como há dificuldade de nós admitirmos os nossos erros. O que acontece? A pessoa chuta o balde num dia, sai do coração as palavras que ferem, que machucam, que criam um vendaval, que criam uma briga. A pessoa vai dormir, pesa a consciência e no outro dia, em vez de reconhecer o erro, o que ela faz? Vem cantando, vem rindo. Bom dia, pessoal, vou levar vocês no cinema hoje, hein? E todo mundo, tá bom, que legal. E vão.
e não foi resolvida aquela ferida que foi aberta. No outro dia de novo, briga e tal, acalma a briga, tenta resolver, briga mais um pouco, as palavras não fecham, a pessoa dorme. No outro dia, parece que não aconteceu nada, começa uma palavrinha aqui, outra palavrinha aqui, uma piadinha aqui, outra piadinha ali, tá bom, tá tudo certo. Só que as feridas vão sendo abertas. Efésios vai nos dizer que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. E na sequência diz, e não deis lugar ao diabo. O inimigo faz festa em feridas abertas que a gente tenta tapar com um sorriso e com um presentinho. O inimigo faz festa em feridas que nós abrimos e não fechamos, que não selamos, que não permitimos que Deus cure com essa palavra tão importante. Perdão. Palavras humildes. É uma boa receita para cuidarmos daquilo que a gente fala. Você tem a possibilidade de fazer com que o teu lar se torne um doce lar. Entenda o valor das palavras. Eu encerro com uma experiência que eu tive com o meu pai. O meu pai, desde que eu era muito pequeno, ele tinha muita habilidade com as palavras, ele demonstrava muito amor com as palavras. Me chamava de campeão, de filhão. Eu não tinha tanto contato com ele, que os meus pais eram separados, mas era um bom contato. Eu não tive muitas marcas assim de feridas com meu pai, principalmente em palavras, não teve nada de feridas. Mas eu notava que tinha a ausência de uma palavra entre nós dois, que era a palavra eu te amo. E eu já estava na faculdade de teologia. Naquela época eu falava com ele e eu ligava do orelhão para ele. E lá em São Leopoldo, então, eu comecei a dizer para Catos, eu vou dizer eu te amo para o meu pai. Dados fala. Aí fui lá no orelhão, liguei um dia, oi pai, tudo bem? Ô campeão, tudo bem, como é que você está? Estou bem. Aí sabe quando a conversa vai se encerrando, que a gente vai, então tá, tchau pai. Desliguei, comecei, não falei, fui para casa, não falei, a casa, ai amor, calma, amanhã você tenta de novo. No outro dia foi lá eu, oi pai, começa a conversa, o coração já começou a pulsar nervoso. E o pai contando história, falando coisa, tal. Então tá, pai. Então tá, campeão. Aí o coração acelerou, eu fiquei nervoso. Eu disse, ô pai. Que meu filho? Eu te amo, viu? Ele ficou em silêncio. Ele gaguejou. E eu acho que ele chorou. Eu também te amo, campeão. Menos de um mês depois, o telefone chamou com uma palavra triste. Meu irmão ligando e avisando, o pai faleceu. Ele faleceu com a doçura da palavra eu te amo. E marcou a nossa história. Não perca a oportunidade, meu querido, de poder usar da tua palavra como um canal de doçura para aqueles que você ama. Use da tua palavra para encorajar pessoas. Use o jeito que você fala como um presente para as outras pessoas. Seja humilde de reconhecer seus erros e de tentar mais uma vez. Que Deus transforme o nosso coração, para que assim possa transformar as nossas palavras. Amém.